Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Lucas capítulo 24. Diz assim o texto: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Então elas, com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Um dos grandes pregadores e teólogos do início do século passado, o qual seu ministério durou boa parte até o início do século vigente, um teólogo e pastor britânico anglicano chamado John Stott. Você já deve ter lido alguma coisa sobre John Stott, porque John Stott tem livros preciosíssimos e de grande riqueza literária. John Stott afirmava de que o cristianismo é, na sua essência, a religião da ressurreição. John Stott ia além, ele afirmava de que o conceito da ressurreição é a verdadeira espinha dorsal, é o cerne no qual sustenta a fé cristã. E se você retirá-la, o cristianismo facilmente é destruído. Sem a ressurreição, não há por que haver a nossa pregação. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele baseia-se em 2 pilares centrais, os quais nós paramos para lembrar durante esse feriado prolongado, desde sexta-feira, que é chamada da Sexta-feira da Paixão, o qual culmina com a data da crucificação do Senhor Jesus. Aliás, uma informação riquíssima que chegou até nós no nosso século presente, através de estudos da NASA. A NASA fez estudos muito minuciosos, talvez essa seja a palavra, sobre mudanças astronômicas
algo que aconteceu com os astros e com mudanças na questão da rotação da Terra em tempos distintos, porque na Bíblia diz que quando o Senhor Jesus expirou, houve trevas sobre toda a face da terra. E estudos comprovaram, agora está em qualquer lugar que você procurar, não vai procurar agora, mas depois que você sair do culto, você dá um Google, o Google virou verbo, vou googar, eu googarei, tu googarás, eles googarão, vós googareis, nós googaremos, eles googarão. Já pode até fazer o verbo Google. Você dá um Google na pesquisa dizendo, NASA comprova, ou NASA confirma a data da morte aproximada de Cristo, da sua crucificação. E o que acredita-se é que ela tenha acontecido, óbvio, não tem como você cravar o dia exato, mas o estudo, a reportagem diz que provavelmente tenha acontecido no dia 3 de abril. 3 de abril. O cristianismo, ele baseia-se nesse episódio. A crucificação, sexta-feira celebramos. O sábado, conhecido por alguns da tradição católica como sábado de aleluia, ou para aqueles que, como eu gosto de chamar, o sábado do silêncio, que culmina com uma manhã de domingo, primeiro dia da semana, como domingo da ressurreição. De todas as datas e de todas as celebrações cristãs, a mais importante de todas elas, sem sombra de dúvida, é o final de semana em que lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor. Porque essa data, ela sustenta a nossa fé e a nossa pregação. Paulo chega a ponto de escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, os 8 primeiros versículos, ele fala sobre a importância da mensagem da ressurreição e da importância de crermos na ressurreição, porque sem a ressurreição não há por que ter esperança. E ele culmina no contexto, e talvez você já tenha ouvido esse versículo fora do contexto, aonde ele disse, a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A ressurreição é a esperança que move o coração do homem à eternidade. Os apóstolos foram chamados para pregar essa mensagem. Atos capítulo 1, versículo 22, quando eles estão agora lançando sortes para escolher aquele que substituiria o traidor, Judas Iscariotes. No verso de número 22, o texto diz de que aquele que deveria ser escolhido deveria ter sido testemunha de todo o ministério de Cristo, desde o seu batismo, da sua morte e da sua ressurreição, para que eles se tornassem com os demais testemunhas conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Aliás, todo o livro de Atos dos Apóstolos tem a sua ênfase na ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos entender o porquê dessa ênfase, porque ela nos é apresentada nesse episódio que acabamos de ler e que nos foi narrado por Lucas. Nesse primeiro dia da semana, um domingo, as mulheres estavam agora prontas para cumprir com alguns rituais muito comuns para a sua tradição, quando alguém muito amado e querido havia sido sepultado. Elas levavam óleos preciosos, valorosos, essências aromáticas, para trazer perfume, para que se de alguma forma alguém quisesse ir ao túmulo visitar, nos dias subsequentes ao seu sepultamento, o ambiente não fosse um ambiente desagradável. Afinal de contas, o estado de putrefação de um corpo
leva uma pessoa a exalar gases e cheiros terríveis. Você fica aí usando perfume, passando, meu irmão, depois de algumas horas, ninguém te aguenta. Aliás, você tem um relatório da própria irmã de Lázaro. Lembre-se do texto, João capítulo 11, quando Jesus diz, remova a pedra. A irmã de Lázaro disse o quê? Senhor, já cheira mal. Não faz isso com a gente, não. Então, usava-se desse recurso para tentar aliviar um pouco o odor terrível da podridão da carne. E as mulheres vão, sem nenhuma esperança. É interessante você notar no texto de que nenhuma mulher iria levar aromas para perfumar alguém o qual elas esperavam encontrar vivo. A única expectativa dessas mulheres, e os seus nomes, pelo menos alguns deles, são aqui nos apresentados no texto, e você vê aqui no verso de número 10, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, mas não eram só essas três, porque o texto diz também de que estavam com elas outras mulheres. Elas vão, cheias de piedade, de amor e de carinho, levar óleos aromáticos, porque é o que diz aqui no verso de número 1, que elas haviam preparado. Havia sido feito com muito carinho, e lembre-se, era algo muito artesanal. Naquela época não existia boticário, não existia Jequiti, muito menos ninguém vendendo natura de jornalzinho. A maioria das essências e óleos eram produzidas de uma forma caseira. Pegavam os óleos, pegavam as sementes, pegavam as ervas, as moíam, e os perfumes eram produzidos de uma forma muito artesanal. E elas, muito provavelmente, tenham gastado o seu tempo no sábado do silêncio, em meio à sua dor, em meio à sua convicção de que o seu Senhor estava morto. Enquanto elas moíam as ervas, enquanto elas destilavam óleo e formavam ali aromas perfumados, na cabeça de cada uma delas, lembranças do Cristo, dos seus milagres, do seu poder, da maneira como Ele as havia recebido e perdoado os seus pecados, principalmente Maria Madalena, que tem o seu nome enfatizado e puxando, encabeçando a lista daquelas que estavam indo ao túmulo, pensando sobre o que Jesus havia feito por elas. Não havia esperança alguma, pelo menos sobre a ótica que lemos no texto, de encontrar alguém com vida. Mas qual não é a surpresa de que ao chegarem bem cedo, o texto diz no verso de número 1, alta madrugada, primeiras horas da manhã, não se sabe com exatidão qual foi a hora exata em que Cristo ressuscitou. Mas o fato é de que logo nas primeiras horas da manhã, quando elas chegam ao lugar aonde Jesus havia sido sepultado, o que elas encontram é uma pedra removida. E ao entrarem naquele lugar aonde supostamente deveria estar os restos mortais de Jesus Cristo, elas se deparam com duas figuras angelicais. É interessante que a Bíblia, quando fala sobre anjos, raramente ela os apresenta com aspectos fora de características humanas. Talvez o mais detalhado que você vai ter sobre características sobre-humanas, ou diferentes de perfis humanos, é o que está em Isaías capítulo 6. É quando o profeta tem uma visão de que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e depois ele vê serafins. Eles tinham 6 asas,
não é? E algumas visões que são assim, fora do que você poderia imaginar, mas normalmente, anjos na Bíblia, você vê anjos visitando Abraão, você vê o anjo do Senhor junto ao monte de Jericó, e Josué fala com ele, e você vê Jacó lutando com um anjo, e você vê aqui 2 anjos. Normalmente os anjos tinham aspecto humano. É por isso que Atos diz de que muitos, sem saber, hospedaram anjos, quer dizer, conversaram com anjos. Talvez você já conversou com um anjo e não sabe. Olha que mistério. Você não sabe? Alguma vez, talvez alguém que você nunca viu, alguém que você encontrou numa situação, foi um anjo do Senhor. O fato é de que haviam ali 2. A única coisa diferente é que a veste deles resplandecia. Mas se o anjo colocar uma jaqueta limão, vai resplandecer também. O texto diz de que haviam ali 2 homens, verso 4, com roupas resplandecentes. E o texto diz que elas estavam num estado, olha o estado em que elas estavam, verso de número 5, com muito medo. Medo gerado sobre o que será que aconteceu. Lembre-se de que os dias que antecederam a morte de Jesus foram tomados de muita tensão. Os discípulos haviam se espalhado, fugido. Medo de que os próximos a serem presos e mortos seriam eles. A ponto de Pedro, de uma forma absurda, negá-lo 3 vezes numa só noite. Muitos fugiram, muitos se esconderam, ninguém fica. O temor era grande. E aqui estavam elas agora diante de um cenário o qual elas não esperavam encontrar. A morte de Jesus, lembre-se, havia sido um golpe devastador para os discípulos. Afinal de contas, as suas esperanças haviam sido depositadas nele. Eles deixaram tudo. Pedro e sua companhia de pesca com os seus sócios, Lucas capítulo 5 diz que eles deixam tudo e o seguem. Mateus, o coletor de impostos, deixa o seu ganha-pão para segui-lo. Pessoas deixaram famílias, sonhos para seguir o Salvador na convicção e certeza de que ele é o Messias. E de repente, parece que o mundo desmorona diante dos seus olhos. Não havia mais esperança para eles. Tanto isso é verdade que os versículos que seguem o contexto do trecho que lemos nessa manhã trazem o relato de 2 discípulos que nós não sabemos os seus nomes, mas que já estão agora indo embora. São os discípulos no caminho para Emaús. E eles conversam um com o outro, falando da sua frustração. Nós achávamos de que ele seria o libertador. Nós achávamos que, quando na conversa, Jesus entra na conversa e no caminho com ele. Mas o relato dos 2 nada mais é do que uma pequena amostra do tumulto, do medo e da frustração que havia no coração dos discípulos. Até que nessa manhã de domingo, ao entrarem no túmulo vazio, esses 2 anjos agora dão a estas mulheres para que passem aos demais discípulos qual deve ser a mensagem anunciada, não só a partir daquele dia, mas até os dias de hoje, e confiada à igreja do Senhor Jesus, que somos eu e você. Os discípulos recebem diante do relato das mulheres o desafio que foi dado por estes 2 anjos. E o relato é esse: entram e vejam o túmulo vazio, saiam e contem o que aconteceu. Desde então, essa é a mensagem do Evangelho.
Desde então, a mensagem do Evangelho é essa: é testemunhar ao mundo de que Jesus está vivo, de que a morte foi vencida e de que a esperança está viva, que o perdão foi dado no Calvário e de que agora a vida eterna está à espera de todos aqueles que nele creem. A tristeza da morte, a qual é imediatamente enfrentada nestes 2 dias e meio, até o momento em que Jesus aparece para os seus discípulos, é gerado por uma expectativa de um testemunho. Através dos anos, e nós sabemos do poder da ressurreição, e nada mais do que alguém como o diabo sabe do poder da mensagem da ressurreição, de que desde o início procura-se tirar crédito da mensagem da ressurreição. Lembrem-se de que desde o início pagaram-se aos soldados que estavam ali para guardar o túmulo, para que eles dissessem o quê? Seus discípulos vieram no meio da noite e levaram o seu corpo, porque temiam com que a mensagem da ressurreição se espalhasse e as pessoas acreditassem realmente de quem ele diz ter sido e é o Messias, o Cristo. Desde então, as trevas têm procurado fazer com que a mensagem da ressurreição seja ignorada. Quando a mensagem da ressurreição nos foi primeiro entregue num túmulo vazio por 2 homens, anjos, confiado a um grupo de mulheres, que depois, segundo o texto, e se você puder olhar comigo para o verso de número 11 do capítulo 24 que lemos, porque no início essas palavras pareciam para elas um delírio. Porque, meus irmãos, dentro daquilo que se conhece sobre a lógica da vida e sobre aquilo que é o racional, isso não existe. Como assim? Alguém que estava morto não está mais. Mesmo que elas e os discípulos tenham sido testemunhas de pelo menos 2 episódios em que Jesus traz de volta à vida 2 pessoas. Quem eram? Lázaro e o filho da viúva de Naim. Estes 2 episódios haviam sido testemunhados pelos discípulos. Mas elas não conseguem imaginar que isso poderia ser uma realidade. A princípio parece um delírio. E preste atenção no perigo que o fato de algumas situações podem gerar no coração, produzindo falta de esperança, que rouba a certeza daquilo que Jesus já depositou no nosso coração. O texto diz, e estes 2 anjos fazem questão de trazer aquelas mulheres o bom senso de volta, porque eles disseram a elas: olha, era necessário que ele fosse morto e que ressuscitasse, como ele lhes havia dito. Veja o que os anjos dizem aqui. Olha, é necessário, verso de número 7, que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Agora olha o verso 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Isso quer dizer que Jesus falava sobre o que viria a acontecer. Mas você já esteve diante de situações, e a ressurreição nos ensina muito isso, de que as circunstâncias parecem querer sufocar as promessas de Deus, uma palavra do Senhor. Aquilo que os seus olhos veem parece calar aquilo que a tua fé ousa crer. Diante de um cenário de um túmulo vazio, elas viram o corpo de Jesus envolto em lençóis de linho.
provavelmente juntamente com os demais discípulos, e cedido o túmulo, porque o túmulo foi cedido por um homem chamado José de Arimateia. Elas prepararam o corpo e, sob a vigilância do Estado romano, foi-se rolada uma pedra, e as Escrituras dizem que foi colocada sobre ela o selo romano. Qualquer pessoa que quebrasse o selo era passível de condenação e morte. Agora, você acha que os discípulos, todos eles medrosos, porque não tinha um, iam ter coragem de quebrar selo romano? Aqueles que diziam o quê? Se ele, que multiplicava pães e peixes, repreendia demônios, curava cegos, ressuscitava mortos, foi preso e morto, o que dirá de nós, se tentarmos fazer alguma coisa? Mas diante desse cenário em que elas vêm, a pedra removida, o selo romano quebrado, os soldados, sem saber explicar o que aconteceu, elas agora recebem a seguinte mensagem: vão e digam aos outros o que vocês viram. Essa mensagem é a nossa mensagem. A mensagem que primeiro ecoa de um túmulo vazio e é anunciada pelos céus. A primeira mensagem de Páscoa é pregada pelos anjos. Os céus proclamam a sua glória. Os céus vêm dizer: ele não está aqui. A mensagem que é ouvida por aquelas mulheres no verso de número 5 é essa: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, ainda na Galileia. Isso quer dizer, foi muito antes. Lembrem-se, há uma mensagem, e a mensagem do túmulo vazio é a mensagem que nós precisamos anunciar. A primeira pregação que ecoa desse lugar vazio começa agora a ser reproduzida. É reproduzida pelas mulheres. Chega primeiro a Pedro, tanto é que o contexto do texto que lemos termina com esse personagem tão enigmático. Pedro era intenso em tudo que fazia. Tudo que Pedro tinha que fazer, ele fazia com intensidade. Manda-me ter contigo sobre as águas. Ele vai. Ele sai do barco, ele anda sobre as águas. Ele se prostra, ele diz: Senhor, se é para lavar só os pés, me dá o banho completo. Pedro era intenso. Pedro, na hora da prisão de Jesus, ele tira a espada, ele arranca a orelha dos outros. E Pedro não poderia ser menos intenso agora, diante de uma notícia como essa. Quando Pedro ouve essa mensagem, porque elas vão, verso de número 10, e confirmam essas coisas aos apóstolos. Para eles parecia delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Mas veja o verso 12. Mas Pedro, porém, levanta-se. E veja, ele não vai andando questionando. A Bíblia diz que o seu senso de urgência, para ver se aquilo que havia sido anunciado e chegado até os seus ouvidos era verdadeiro, era tão grande de que ele corre. Pedro era intenso. Conhece gente intensa? Pilhado, hiperativo. Tudo era... Pedro correu. E ele diz que ao chegar ao túmulo ele abaixa-se. Era muito comum. Existe um lugar
E quanto a lugares, isso fica muito passível de decisões arqueológicas ou não. Em Jerusalém existem 2 lugares onde acreditam-se ser o túmulo de Jesus. Um que é dominado por um conglomerado de igrejas da fé católica. E quem detém a chave, inclusive da igreja, quando você entra no pátio, quem já esteve em Jerusalém, nessa região, deve se lembrar. Se não esteve, vale a pena. Eu, inclusive, estou indo em novembro. Se quiser ir comigo, Deus abençoe, vamos junto, vai ser uma maravilha. Você entra e no pátio, que dá acesso à capela do túmulo, e de onde eles acreditam ser também o Gólgota, quer dizer, um embaixo do outro assim, não faz muito sentido, mas tudo bem. Eles têm as igrejas dos coptas, tem várias igrejas, porque eles fazem um rodízio, e todo dia de manhã tem um cerimonial de que a igreja dos coptas é quem detém a chave para abrir a porta do lugar que leva ao suposto túmulo de Jesus e ao Gólgota, que eles acreditam ser ali, um exatamente no pé do outro. É um lugar aonde eles vão e correm, e as pessoas se enfileiram, e as pessoas veem o cenário. Mas os 2 lugares, tanto esse como um outro jardim do túmulo, que inclusive o jardim do túmulo fica na rua da Igreja do Nazareno. É verdade. Tem uma igreja do Nazareno na rua do jardim do túmulo, em Jerusalém. Normalmente, quando eu vou a Jerusalém, eu passo lá na igreja, nós fazemos um culto lá. E seguimos, não dá um quarteirão, mais ou menos, do jardim do túmulo, até onde acredita-se ser o Gólgota, que está lá. Inclusive, você consegue ver o desenho da Monte da Caveira, como diz, e o pastor lá é meu amigo, ele era um jordaniano, o pastor. Parece que ele não está mais lá, é um outro pastor. Os 2 túmulos têm a semelhança da sua entrada. Você tem que se abaixar. Você não entra ereto, você não entra de pé. Pedro se abaixa. E ao se abaixar, veja o que a Bíblia diz, preste bem atenção. Ele viu somente os lençóis de linho, e grife isso na sua Bíblia, e nada mais. Nada mais. Tem lugares aonde você vai e o seu desejo é encontrar coisas. Você já perdeu alguma coisa? E a sua esperança era abrir uma gaveta e dizer: ufa, estava aqui. Ou você perdeu a sua carteira. Quem já entrou em colapso emocional por perder a sua carteira, ou pelo menos dar falta dela, e dizer assim: eu acho que eu deixei ela no carro. E você sai correndo para o carro, e você diz: veja se está lá. Ou você liga para um lugar, você às vezes esqueceu em algum lugar, numa loja, em algum lugar que você passou antes, e você dá falta da carteira, ou de algum item. Hoje em dia, celular. Um dos itens mais perdidos é o celular. Aí a pessoa diz assim: vai lá, dá uma olhadinha, vê se está lá. Qual que é a sua esperança? Que alguém diga para você: está aqui, fica tranquilo, eu já achei. Alguém que diz e procura para você no carro: olha, realmente, caiu embaixo do banco, eu procurei, está aqui. Ou alguém que te diz: achei seu celular, realmente, você esqueceu aqui no restaurante ou numa loja. Normalmente, o que traz paz ao coração é quando você encontra o que você foi procurar. No caso da Páscoa, esse princípio não é verdadeiro, é o contrário. O que traz esperança a Pedro é exatamente não encontrar aquilo que ele achava que iria encontrar. Não havia nada mais, apenas os lençóis de linho e nada mais. E ele retira-se admirado. A ressurreição, o túmulo vazio, é a resposta que todos procuram. Normalmente,
Procuramos respostas para os nossos desesperos em coisas visíveis, em coisas sólidas, palpáveis. Mas o cristianismo é a resposta de um túmulo vazio. Quando você entra e nada lá encontra, você tem a resposta para o seu desespero encontrada. Um missionário, certa vez, fazendo o seu ministério na região da África, e pregava sobre a ressurreição. Pregando o evangelho, ele ia pelas tribos e pregava o evangelho, até que numa das tribos, um ancião das tribos, questionando sobre a ressurreição, ele disse: então quer dizer que o seu Deus está vivo? E o missionário disse: sim, o meu Deus está vivo. E a resposta daquele simples aldeão foi essa: que bom é saber de que eu posso falar com então alguém que me ouve e pode responder. A certeza da ressurreição é de que nós falamos com alguém que está vivo. Qualquer outra religião, qualquer outra linha de fé aponta para um lugar de peregrinação, de morte. As pessoas vão aos túmulos aos redores do mundo para ver a sua fé e prestar as suas homenagens àquelas que são as suas divindades ou que representam o que sustenta a sua fé. Mas aqueles que peregrinam para a Cidade Santa vão para visitar com a certeza de que o lugar que eles tanto esperam ver, nada será encontrado lá. Não há uma lápide, não há resquícios, não há nada, porque o texto diz: ele não está aqui. O que isso traz para nós como promessa? Primeiro, de que a Páscoa nos faz lembrar de que as palavras de Jesus são verdadeiras e elas se cumprem. Tudo o que Deus disse que faria, Ele o fez. Se você pegar do início de toda a Bíblia até os dias de hoje, tudo aquilo que Deus disse que o faria, Ele já o fez. Ele disse que enviaria o seu Filho e Ele veio. Ele disse que o seu Filho realizaria milagres, prodígios, e Ele o fez. Ele disse que o seu Filho morreria, morte de cruz, e assim o foi. Ele disse que seu Filho ao terceiro dia ressuscitaria, e Jesus ressuscitou. E é essa certeza que nos faz continuar crendo de que assim como tudo aquilo que Ele disse aconteceu, nós continuamos olhando para frente, porque Ele disse que voltaria, e Ele voltará. A esperança da Páscoa, de um túmulo vazio, nos faz lembrar de que a nossa fé, ela não nasce de uma evidência vazia, mas da lembrança de uma palavra viva e verdadeira. Nós precisamos voltar à palavra. Lembre-se de que o que trouxe aquelas mulheres, e depois em seguida os demais apóstolos, ao bom senso da realidade daquilo que estava acontecendo, foi lembrarem-se das palavras de Jesus. A Páscoa é uma verdade. O túmulo vazio é uma realidade. E as promessas do Senhor continuam válidas. Não só por aquilo que Ele já fez, mas por tudo aquilo que Ele disse que ainda faria. A conclusão que temos é de que a ressurreição de Jesus não é um evento do passado. A ressurreição de Jesus é uma realidade para esse presente, que transforma corações hoje, que enche a sua vida de esperança hoje,
e que te convida, juntamente com o desafio dos anjos, das mulheres, dos apóstolos, da igreja primitiva, e assim através dos séculos, de ir por todo o mundo, proclamando o evangelho do Cristo vivo, do Cristo que ressuscitou. Como nós poderíamos resumir o que a mensagem da Páscoa produz para o coração de alguém que está em desespero? Primeiro, é de que se você está enfrentando luto, ele vive. Há consolo para nós. Se você está com medo do futuro, você não precisa ter mais. Jesus vive. Há esperança para você. Os discípulos, ao chegarem, lembram-se também de porque ele está vivo. Ele venceu a morte. E não há mais por que temer. O maior e último de todos os inimigos. É por isso que as palavras de Jesus, a irmã de Lázaro em Betânia, têm se transformado numa palavra de esperança que ecoa nos momentos mais difíceis da vida de qualquer pessoa, quando tem que sepultar um ente querido. Lembram-se das palavras do Cristo ressurreto diante da morte que ele enfrentaria e sabia que iria vencê-la. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que a esperança da Páscoa traga hoje certeza ao seu coração, vida, de que há esperança para nós. O pecado foi pago, o preço que ele exigia foi pago. A cruz vazia, o túmulo vazio, o trono ocupado, e ele reina para sempre e sempre. Amém.